Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de realizarmos um culto de doutrina. Por muito, irmãos, que seja um culto não realizado presencialmente, nós estamos separados fisicamente, mas cremos unidos em um único espírito, com o intuito de aprendermos mais com aquilo que Paulo escreveu ali às igrejas, né? Nós estamos estudando as cartas da prisão. Nós já estudamos ali toda a carta escrita aos Efésios, toda a carta escrita aos Filipenses, né, versículo a versículo. Agora nós já estamos no capítulo 2 da carta escrita aos Colossenses, que seria a terceira carta da prisão. E, se Deus permitir, estudaremos também a carta escrita a Filemão. 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava ali em prisão domiciliar na cidade de Roma, a sua primeira prisão, irmãos. E vale lembrar, irmãos, que nós estamos agora no capítulo 2, né, como eu mencionei, mas nós vamos ler o bloco que vai do versículo 8 até o versículo 15, né? Já é o terceiro bloco desse capítulo 2, já estamos quase que concluindo esse capítulo. E eu já peço aos irmãos para que abram suas Bíblias nesse capítulo, nesse bloco, para acompanharem comigo a leitura, conforme eu vou fazendo a leitura aqui e expondo para os irmãos. Mas antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu queria relembrar aos irmãos coisas que nós já vimos, né, desde ali o prefácio e a saudação dessa carta, mas que eu acho muito válido nós rememorarmos, porque eu acho que quando Paulo, né, ele trouxer esse ensino aqui, se nós tivermos essa base, né, bem fresca na nossa mente, nós vamos conseguir ter uma visão mais abrangente desse cenário aqui, tá bom, irmãos? A primeira coisa é que Paulo ele não fundou a igreja de Colossos, né? Isso já foi dito aqui. Paulo provavelmente nunca nem esteve lá na igreja de Colossos, na cidade de Colossos. Outra coisa é que foi Epáfras, né? O irmão Epáfras, quem ouviu de Paulo, provavelmente ali, a palavra do Evangelho, e levou até a pequena cidade de Colossos o Evangelho. A cidade de Colossos, que geograficamente falando, ficava ali na Ásia Menor, na região conhecida como Anatólia, hoje chamada Turquia. Outra coisa que é válido nós lembrarmos é o propósito dessa carta. Paulo tinha, né, como propósito dessa carta combater uma falsa doutrina que estava surgindo ali no seio daquela igreja. Falsos mestres, com uma retórica persuasiva, haviam se levantado e estavam influenciando ali alguns a acabarem se desviando, né, da fé no caminho. E Paulo, ele não queria de maneira alguma perder aquela igreja, então por isso ele escreve essa carta. E um segundo propósito pelo qual ele escreveu essa carta foi lembrar aquela igreja da missão principal que a igreja deveria cumprir. A missão principal, irmãos, é aquela que nós repetimos em todos os cultos de doutrina: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E bem, o título de hoje, irmãos, o título do bloco de hoje é o seguinte: a advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. É um título bem extenso, né? Mas basicamente Paulo ele vai realmente tratar sobre esses 3 temas, digamos assim, nesse pequenino bloco que nós vamos ler. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de ler com vocês o bloco todo, né? Vamos ler o texto corrido e aí depois a gente vai desenvolvendo versículo a versículo para termos uma melhor compreensão, certo? E assim nos diz a palavra do Senhor. Colossenses 2, a partir do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, irmãos. Bom, Paulo, ele começa esse bloco com uma advertência, que é justamente o versículo 8. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo, irmãos, ele já havia feito uma advertência semelhante à igreja de Filipos. Isso lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 11. Né? Ele já havia advertido ali a igreja de Filipos a respeito de falsos ensinos, a respeito de falsas doutrinas. Né? Nessa própria carta, Paulo ele já havia alertado essa igreja quanto a esse perigo de falsos ensinos, de fato, falsas doutrinas. Se os irmãos bem se lembram, o pastor expôs um bloco que vem, 2 blocos antes desse, né? No versículo 4 do capítulo 2 aqui, Paulo ele vai dizer: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Então, Paulo ele já havia dado meio que uma pincelada, né, a respeito desse tema, que ele vai desenvolver agora de uma maneira mais ativa. E Paulo ele utiliza aqui um termo interessante no versículo 8. Né? Ele diz que ninguém vos venha a enredar. Né? Aquela ideia de ser capturado por uma rede. Né? Traz à memória aquela imagem de um pescador, né, lançando ali suas redes ao mar e apanhando vários peixes. Né? Realmente, quando um peixe está ali apanhado numa rede, é muito complicado de se escapar. E Paulo ele recomenda que os irmãos ali de Colossos eles não se deixem enredar, né? Não sejam capturados por essas filosofias, né? Por esses falsos ensinos, por essas vãs sutilezas. Então, basicamente seria isso, irmãos. E, como eu mencionei, né, no início, Epáfras ele levou o evangelho até aquela igreja, até aquela cidade. Então, eles foram, né, aquela igreja foi instruída por Epáfras. Epáfras ele seria meio que o pastor daquela igreja ali de Colossos, né? E, embora Epáfras ele tenha transmitido para os irmãos a mensagem do Evangelho como ela era, né? Paulo tinha Epáfras em alta conta, né? Então Epáfras era um servo de Deus, né? um fiel ministro, um conservo, né? Como Paulo denomina. Mas, irmãos, surgiu naquela igreja uma doutrina mentirosa, uma doutrina que estava seduzindo parte dos irmãos colossenses, como eu mencionei lá no início. E a respeito dessa falsa doutrina, o pastor ele mencionou, né, quando ele pregou lá no prefácio, na saudação dessa carta, ele expôs, né? Então, ele já adiantou para nós o que seria essa falsa doutrina, qual era a natureza dessa falsa doutrina. E o pastor mencionou que essa falsa doutrina seria uma miscelânea de ocultismo, de paganismo, legalismo judaico e cristianismo. O pastor disse que seria algo semelhante a uma antiga forma de gnosticismo, onde eles apontavam, né, erroneamente, que Jesus ele não seria completamente Deus e nem completamente homem, ele seria uma espécie de semideus. Né? E aí, o problema dessa filosofia, dessa doutrina, é que era herética, né? Não estava de acordo com o Evangelho, não estava de acordo com o próprio Senhor Jesus. Tanto é que, não à toa, Paulo ele refuta veementemente as ideias desse falso ensino. Ele faz isso nesse bloco no versículo 9, onde ele afirma: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então Paulo ele novamente bate na tecla, né, da divindade absoluta e não parcial de Cristo. Jesus é Deus.
E por que eu digo, irmãos, que Paulo, ele novamente bate na tecla? Porque se os irmãos bem se lembram, quando o nosso irmão Eric, ele trouxe ali a exposição ainda do capítulo 1 da carta escrita aos Filipenses, da carta escrita aos Colossenses, irmão, perdão, ele falou sobre isso também, sobre a divindade absoluta de Cristo, né? Paulo certamente já estava, né, se adiantando a respeito do que ele queria tratar mais à frente com os irmãos, a respeito da divindade do Senhor Jesus, que ele é completamente Deus. E aí, irmãos, isso no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 até o 17 para relembrarmos e vermos que realmente Paulo ele já havia transmitido essa ideia para os irmãos colossenses, tá bom? Ele diz assim, no capítulo 1 de Colossenses, versículo, a partir do 15. Este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o escritor aos Hebreus disse, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser. A exata expressão do ser de Deus. Cristo é a expressão visível do Senhor em sua encarnação ou em sua glorificação. Tanto é que o próprio Jesus ele disse, quem me vê, vê o Pai. E quando o apóstolo João ele escreveu o seu evangelho, ele disse, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E nesse mesmo capítulo de João, no versículo 14, o apóstolo diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Deus encarnado, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, irmãos, o versículo 10 diz, também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, Cristo, segundo Paulo, ele aperfeiçoa, Ele está aperfeiçoando, os colossenses estariam aperfeiçoados em Cristo, E isso também se aplica a nós, irmãos. E aí Paulo ele ainda diz, no versículo 10, que Cristo ele é o cabeça de toda a autoridade, seja ela humana ou seja ela espiritual. Cristo ele tem soberania sobre tudo. Versículo 11, nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo ele apresenta aqui uma metáfora, ali usando nessa metáfora uma prática judaica, que seria a circuncisão. Como nós sabemos, tratava-se de uma marca ali no órgão sexual masculino. E basicamente, irmãos, é óbvio que nós não somos circuncidados na carne. Inclusive, Paulo ele fala isso aqui no versículo 11. Não por intermédio de mãos, mas nós somos circuncidados em espírito. E em Filipenses, capítulo 3, do versículo 2 até o 3, Paulo ele fala a respeito da verdadeira circuncisão. Não a circuncisão na carne, mas a circuncisão que ocorre ali no coração, que ocorre espiritualmente falando. Paulo diz, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que Paulo está tratando disso aqui? Certamente, irmãos, porque como eu mencionei no início, essa falsa doutrina, esse falso ensino, ele tinha como uma de suas bases um legalismo judaico, provavelmente. Eram pessoas que apoiavam ali, esses falsos mestres, eram pessoas que apoiavam ali a prática da circuncisão, que com Cristo ela não necessariamente mais deve ser cumprida, irmãos, porque Cristo ele nos libertou. Vamos falar disso mais à frente, Cristo ele nos libertou da circuncisão da carne. Nós somos, por isso, nova criatura, O Senhor,
Deus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Como o texto diz, né, nós nos despojamos das obras da carne e nos unimos a Cristo e a sua justiça. E aí vem, meus irmãos, o versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo utiliza uma segunda metáfora, né, que nós morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos com ele. E é óbvio, irmãos, que não morremos literalmente, mas morremos sim para o mundo, morremos sim para o pecado. E o batismo, ele traz esse simbolismo mesmo, né? A morte do velho homem e o nascimento da nova criatura. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que nos transformou em nova criatura, irmãos. E aí vem os versículos 13 e 14, tá bom? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Estávamos mortos, irmãos, nos nossos delitos e pecados. Mas mediante a fé no poder de Deus, o Senhor nos deu vida, perdoando todas as nossas transgressões. Deus, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, os pecados individuais que todos nós cometemos. Eles foram removidos com o sacrifício de Cristo, né? Essa dívida, aquele escrito, ele foi removido quando Cristo ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Está consumado. Nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo sacrifício na cruz. Porque Cristo ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo se fez maldição por nós, ele se fez pecado por nós. E aí, irmãos, vem o versículo 15, para nós concluirmos então essa exposição. O último versículo aqui desse bloco, e a gente vai finalizar com a leitura dele, tá bom? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Houve sim, irmãos, uma tentativa por parte do diabo, por parte das forças demoníacas, de ali frustrar o plano de salvação do nosso Deus. Se os irmãos bem se lembram, quando Jesus ele estava ali no deserto, depois de 40 dias sem se alimentar, é dito que o diabo ele foi tentar Jesus pelo menos por 3 vezes. O diabo o tentou, né? Tentando levar o Senhor Jesus a cair. Mas glória ao nome do Senhor. Cristo, ele resistiu, ele não caiu ali em tentação. E as próprias autoridades humanas, os escribas, os fariseus, eles tentaram ali parar o ministério do Senhor. E ali eles fizeram de tudo para que Jesus fosse preso, crucificado, ali tentando calar o Senhor Jesus, né? Porque rejeitavam completamente ao Mestre e ao seu ensino. Mas no final das contas, irmãos, Cristo, ele triunfou sobre toda a autoridade humana, sobre toda a autoridade espiritual. E talvez, irmãos, Paulo, nesse versículo, ele tenha querido apresentar a imagem de um cortejo militar romano, né? Os cortejos militares romanos aconteciam quando um rei era derrotado e, juntamente com os soldados ali sobreviventes desse rei derrotado e o próprio rei ali, juntamente aos espólios de guerra, eles eram ali meio que exibidos no desfile, ali pelas estradas de Roma, como um espetáculo público, irmãos. Então, talvez Paulo tenha querido trazer isso à mente, tá bom? E bem, irmãos, ficam aqui aplicações para nós, tá bom? Nós finalizaremos dessa forma. A primeira aplicação que eu enxergo aqui à luz desse texto, irmãos, é que os falsos mestres não devem ser tolerados. O falso ensino
A falsa doutrina é um câncer, uma celeuma no meio da igreja. Né? Nós não podemos nos deixar enredar, ser capturados, né, pelas redes desse falso ensino, dessa falsa doutrina, né, porque hoje existem diversas falsas doutrinas, falsos ensinos, infelizmente. E nós vivemos em uma época, né, onde temos fácil acesso, né, a variados ensinos. Então, cabe a nós, né, se nós consumimos, né, mensagens que venham de outras fontes, nós devemos saber filtrar, né, aquilo que vem do Senhor, aquilo que está de acordo com a sã doutrina e aquilo que é falso ensino, aquilo que, de fato, é algo herético. Né? Nós precisamos ter essa sabedoria para analisar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Paulo disse: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então, nós devemos ser iguais aos crentes bereanos, né? Paulo e Silas foram lá e pregaram a palavra em Bereia. E o que foi que os crentes bereanos fizeram? Lembram lá do livro de Atos? A gente já estudou. Os bereanos, eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os apóstolos pregando e os bereanos, eles consultando as escrituras para confirmar, né, se de fato aquilo que eles estavam falando estava de acordo com as escrituras, irmãos. E olhando para a história da igreja, podemos dizer que as falsas doutrinas, os falsos ensinos, eles têm sim um caráter muito faccionário, eles geram divisão na igreja. Quantas seitas, irmãos, que infelizmente surgiram no meio da igreja cristã. E hoje são outras denominações, né, que nós sabemos são seitas heréticas, irmãos. Então o falso ensino surgindo, ele precisa ser combatido, ele não deve ser ouvido para não corrermos o risco de nos enredar, né, de sermos capturados ali por essas vãs sutilezas, por essa filosofia. E eis aqui a importância dos cultos de doutrina. Né? Nós temos aqui um intuito, sim, de passar para os irmãos a missão principal da igreja, né? Aquele propósito para o qual Cristo ele tem nos chamado, mas também estamos aqui para compartilhar com os irmãos a sã doutrina. Né? Nós estamos aqui para transmitir essa sã doutrina para os irmãos. E, embora haja, sim, essa importância no culto de doutrina, isso não nos isenta, irmãos, de buscarmos aprender a respeito da sã doutrina individualmente. E nós faremos isso através da prática da leitura bíblica, irmãos. Basicamente, se nós queremos, né, cultivar a sã doutrina, pregar o evangelho para outros, nós precisamos primeiro conhecê-la. E aqui eu faço uma menção de Efésios, capítulo 4, do versículo 14 até o 15, né? Palavras do apóstolo Paulo. Para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Inclusive, a diaconisa Simone, ela disse uma frase na semana passada que chamou muito a minha atenção. Ela disse assim, abre aspas, uma vida de progresso, de crescimento que procede de Deus, nos deixa protegidos de qualquer heresia, de qualquer falso ensino. Fecha aspas. E de fato, irmãos, se nós estivermos nos santificando, né, através ali do tripé da fé, do jejum, da leitura bíblica e também ali da oração, nós estaremos blindados, né, contra esses falsos ensinos. E principalmente, irmãos, através da leitura bíblica, porque aqui é a nossa fonte, né, a nossa regra de fé e prática. Queremos aprender sobre a doutrina verdadeira, santa, aqui está a doutrina santa, aqui é a fonte, irmãos. Então, que nós possamos ter essa prática de nos esmiuçarmos na Bíblia Sagrada, na sã doutrina. A segunda aplicação, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Cristo é Deus. Jesus é o próprio Senhor, o Eu Sou, o auto-existente. Cristo, ele não está limitado, irmãos, de maneira alguma. Jesus, ele tem todo o poder sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual. Ele tem autoridade sobre homens, anjos e demônios. Cristo é soberano. A terceira e última aplicação, Cristo é o nosso Redentor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o nosso Salvador. Além de Jesus, nós não precisamos de mais nada para sermos salvos, irmãos. Não precisamos de mais nada. A dívida que era nossa foi paga por Ele. E essa deve ser a nossa mensagem, irmãos, para o mundo, para aqueles, aos quais nós devemos levar a palavra. Devemos pregar que a humanidade não pode se salvar sozinha, de maneira alguma, irmãos. A humanidade, ela precisa de Cristo. A humanidade não pode salvar a si mesma. Cristo, ele é o Salvador para todo aquele que nele crê. Só recapitulando, irmãos, as 3 aplicações que nós vimos aqui. A primeira aplicação: os falsos mestres não devem ser tolerados. Surgiu um falso ensino, uma falsa doutrina, nós precisamos combater, irmãos, seja ela no nosso meio, ou mesmo se nós acabarmos, através de internet, por exemplo, vendo algo que saibamos que é uma falsa doutrina. Nós não devemos dar ouvidos, não devemos nos deixar enredar, irmãos, por essas falsas doutrinas. A segunda aplicação: Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o próprio Deus. Eles são ali, de fato, igualmente com o Espírito Santo. Não há limitação em Jesus. Jesus é exatamente a expressão de Deus, seja em sua encarnação ou em sua glorificação. A terceira aplicação: Cristo é o nosso Redentor. Cristo, ele nos salvou, irmãos. Ele é o suficiente. Nós temos suficiência na pessoa de Cristo para sermos salvos. Não precisamos da circuncisão na carne, não precisamos ali praticar a lei. Cristo, ele nos libertou dessas coisas, irmãos. Glórias a Ele por isso. O sacrifício dele, ele nos traz a paz, irmãos. Então, que nós possamos ter isso em mente. Vamos orar ao Senhor? Pai, louvado seja o teu nome pela palavra que foi lida, pela palavra que foi exposta. Meu desejo, irmãos, Pai, é que os meus irmãos e eu possamos rememorar, Senhor, aquilo que foi aprendido, para que possamos colocar em prática a missão principal, Senhor. Faz a Tua vontade em nós e ajuda-nos, Senhor, a realizarmos a Tua obra. No nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Que Deus nos abençoe.